Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart. Seção 15.7, exercício número 27. Vamos ao enunciado. Esboce o sólido cujo volume é dado pela integral iterada. Integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, integral de 0 a 2 menos 2e, dy, dz, dx. Bom, então, o objetivo aí do exercício é fazer o esboço do sólido cujo volume é dado por essa integral. Então, a gente está falando de volume, né? Aqui a gente tem dy, dz e dx formam o diferencial de volume, né? Três dimensões sendo multiplicadas, e para ser volume, a função aqui dentro tem que ser o elemento neutro da multiplicação, que é 1. Para poder esboçar o sólido, a gente precisa saber dos limites de integração. Então, o que a gente tem? O primeiro diferencial que aparece é de y. Então, os limites de y, eu sei que vai de 0 a 2 menos e. Então, eu vou escrever aí, limite de y varia aí de 0 a 2 menos 2e. Aí, o segundo diferencial que aparece é de z. Então, eu sei que o limite de z varia de 0 até 1 menos x. Então, eu sei que z está entre 0 e 1 menos x. E o último diferencial é o dx, varia entre 0 e 1. Então, eu tenho aí que x varia entre 0 e 1. Então, o que a gente tem que observar aí para fazer o esboço do sólido? Primeiramente, a gente vai observar que x, y e z estão maiores que 0 aqui, certo? Essa condição, né? Essa condição aqui nos dá a informação que x, y e z é maior que 0. Então, eu sei que o meu sólido, né, tá no primeiro octante, tá? As coordenadas x, y e z vão ser positivas. Os planos coordenados, né, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, estão limitando o sólido inferiormente, tá? Então, para fazer a representação do sólido, eu vou fazer aí apenas o primeiro octante, ou seja, os eixos positivos. Isso já facilita aí na hora de fazer o esboço. Aí a gente vai começar com a condição daí da região que, né, que está em 3 dimensões, que é o primeiro limite de integração. Esse limite de integração aqui é a integração de uma integral dupla. É uma região D, é uma região que está no plano, né? Que plano? No plano XZ. Plano XZ, tá? Então, a gente começa representando lá a parte em 3D. A gente tem aqui y igual a 0, que vai ser um plano, tá? Que é o plano coordenado aí formado por todos os valores de x e de z. E temos aqui y igual a 2 menos 2e, que também forma um plano. No plano xz, ele forma uma reta, né? Como não aparece o x, ele é paralelo ao x. Como que a gente traça esse plano? A gente tem lá, zerando aqui o z, o y fica igual a 2. Zerou o z, fica y 2. Então, vou vir aqui e vou marcar o y igual a 2. Se eu zerar o y, o z aqui tem que dar 1, né? Fica 0 igual a 2 menos 2 vezes z, ou seja, 2 vezes 1, 2 menos 2, 0. Então, o z tem que ser 1. Então, eu sei que ali do 1 até chegar no 2 é a inclinação do meu plano, certo? Só que eu sei que isso tem que ser um plano. Como não tem a variável x, eu sei que ele é paralelo a x. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou traçar uma referência que ele continua para cá. O plano. E também, né, vou traçar aqui em 2, fechando aí em z igual a 0, né? Que é no plano XY, uma paralela. Então, esse plano inclinado aqui, tá?
eu sei que é y igual a 2 menos 2z. O plano y igual a zero é esse plano aqui, ó, né? Formado pelos valores de z e de x. Então, aqui eu tenho y igual a zero. Então, a variação que eu estou vendo aqui em 3D é que vai do plano igual a zero até chegar no plano inclinado. Essa é a variação do eixo y aqui, né? O y varia de assim, vai desse plano até chegar no plano que está aí inclinado. É a variação de y. Aí a gente vai ter agora, fazendo a variação no plano, né? Agora a gente vai aqui para o plano XZ, né? Aqui o X e o Z, e vamos ter Z igual a zero. Z igual a zero no plano XZ é o próprio eixo X, né? Pego aqui. Agora eu tenho que olhar dessas duas condições aqui, né? Quando vai para o 2D, isso aqui é uma reta, tá? Isso aqui também é uma reta, certo? Então, aqui, z igual a zero, z igual a zero vai estar aqui embaixo, tá? A gente tem a condição aí de z igual a zero, né? Aí temos aqui z igual a 1 menos x, ou seja, se eu zerar o x, o z dá 1, que é esse ponto aqui. E se eu zerar o z, o x tem que dar 1, vai ficar 1 menos 1. Então, eu vou vir aqui para o x e vou marcar a distância de 1 também, certo? Então, eu tenho que traçar uma reta que passa daqui até aqui. Essa região no plano. Tem que fechar aqui a variação, né? Tendo aqui a condição que o x vai variar de zero, onde é x igual a zero? Vai ser exatamente a reta formada aqui, né? Constante, até x igual a 1, que é exatamente esse ponto aqui. Deixa eu aqui. Tá? Aqui seria a reta z igual a zero. Então, aqui fecha, né? E aqui eu tenho, fechando ali, é aonde vai estar a parte do plano, né? Agora, na região D, vamos trazer essa bolinha para cá, ó. Aqui é o plano y igual a zero, né? Tá dentro desse. Só que aqui eu tenho esse plano inclinado, né? Esse plano inclinado vai ter que fazer intersecção com essa reta aqui. E aonde vai fazer intersecção? Na condição aqui embaixo, ó, z. A gente fecha ali z igual a zero, né? E a gente tem que fazer a intersecção desse plano com esse outro plano, né, que está limitando aqui, que seria o plano, olhando dessa condição, o 1 menos x. E aí a gente faz a intersecção ligando esse ponto em comum com aquele ponto em comum lá de cima, tá? Então, esse aí o meu sólido. Agora eu vou mostrar para vocês a leitura da integral aqui graficamente, tá? Deixa eu apagar esse aqui, que eu vou fazer de novo, tá? Deixa eu aqui. Então, ó, vamos lá. Lendo aqui o que está escrito na integral. Eu tenho integral de 0 a 2 menos z. Então, eu vou fazer a integral desse plano, tá? Até esse plano aqui, ó. Que é o plano que tá aqui, que é o 2 menos z. Então, eu venho dali até plano, né? Preenchendo aí todo o espaço, de 0 até o plano, né? Aí eu tenho a limitação daqui, então, como essa parte é toda paralela, né? Que é esse plano aqui descendo, ó. A gente tem que aqui é o plano 1 menos x.
né? Essa seria a constante, ó, não depende de y, é constante em relação a y. Esse plano é paralelo a y. Aqui seria a condição de que eu tenho z igual a 1 menos x, tá? Que a gente está vendo aqui como uma reta no plano XZ, só que como não depende de y, ele vira um plano constante aqui da condição, porque eu tenho aqui o x igual a 1, né? O x igual a 1, vem aqui uma reta fechando, junto com o y igual a 2. E embaixo, né? Ali a parte de trás, por aqui como tracejado, ali fecha como o plano que seria x igual a 0, né? Para fechar todo o sólido eu vejo como x igual a 0. E aqui o retângulo, no plano XY, a gente tem que é o z igual a 0. Então, aí eu tenho essa integração. Curiosidade, né? Você fala, por que não faz a integral em relação a z primeiro? Se eu fosse fazer em relação a z, eu tenho dois valores de z aqui, né? Eu tenho esse plano, z igual a 1 menos x, e se eu isolar o z aqui nessa equação, eu tenho aí que z fica igual a 2 menos y dividido por 2, né? Se a gente fizer aqui, ó, a projeção dessa reta ali no plano XY, a gente chega com essa reta aqui, que seria a reta, se eu igualasse os valores aqui de z, né? A gente ia chegar nessa reta aqui, como passa em 0 e aqui em 2, a gente chega aí que y é igual a 2 vezes o x, né? Quando o x é 1, o y vai 2. É só igualar esse z com esse z. E aí a gente, se fosse em z, eu teria que fazer duas integrais. Eu teria que fazer uma integral, porque eu tenho a variação aqui de 0 até esse plano aqui, que é o z igual a 1 menos x. E depois eu tenho uma outra região no plano xy, que vai de 0 até esse. Então, para calcular o volume integrando primeiro em z, seriam aí em duas integrais para a gente fazer. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!